Alô, minha gente querida, muita paz para todo mundo, muito amor, muita alegria. Começamos as nossas leituras de hoje com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Em algum lugar há um herói anônimo vencendo as suas próprias batalhas em silêncio, em comunhão com Deus. Nesse mundo onde as pessoas se tornam cada vez mais dependentes da exposição e da visibilidade externas, é bom refletir que Deus nos vê e cuida de cada um de nós. Brilhe a vossa luz. E aí estamos nós também vencendo nossas batalhas em silêncio, em comunhão com Deus, fazendo o possível para fazer a nossa luz brilhar mesmo. Então vamos para o Livro dos Espíritos. A gente está no capítulo sobre a emancipação da alma, falando sobre mortes aparentes. São os casos da letargia e da catalepsia. Ele diz assim: na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de modo a imprimir toda a aparência de morte, e depois voltar a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a ser executadas. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado a ele. Por efeito da morte real, pela desagregação dos órgãos, rompem-se os laços que prendem o espírito ao corpo e a separação se torna integral. Assim, o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não foi completa. Então, essa pergunta não tem cabimento, porque ele não vai voltar a habitar o corpo, porque ele não se desprendeu do corpo inteiramente, ele não se separa inteiramente do corpo. Existe um vínculo que fica até haver a morte real mesmo. Muito certo. Muito lógico. Vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a gente está no capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item que a gente lê hoje chama-se Prodígios dos Falsos Profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, ele pode sem dúvida derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível que ele tenha dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Jesus não pode ter consagrado semelhante princípio. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras,
O espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Então, se torna necessário procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, houve pessoas que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta é reconhecido pelo caráter mais sério e exclusivamente moral. E assim a gente vê que existe muita mediunidade por aí também, né? Falando-se em prodígios e em milagres mal trabalhados, mal aplicados. Sem dúvida, essas pessoas vão responder por isso, as pessoas e os espíritos que estão aproveitando da credulidade alheia. Então é importante a gente ter esse cuidado, essa preocupação de entender o que são os falsos cristos e os falsos profetas que pululam pelo mundo hoje em dia. Muito bem, vamos então para finalizar nossas leituras, a trovinha de Alexandre Braga, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, em torno da prece. Nos espinheiros de dor, pés sangrandos na subida, oração é como a flor, deitando perfume e vida.